O universo de medicamentos para tratar doenças caminha de forma cada vez mais personalizada, principalmente na área da oncologia. E os tratamentos, principalmente os medicamentos biológicos, que têm mudado o curso do câncer, estão cada vez mais caros, o que leva muitas pessoas a não terem acesso a essas tecnologias. Eu acho que aí é a hora que a gente fica mais, acho que angustiado, né? Porque infelizmente hoje, no Brasil a gente costuma dizer que o que é oferecido para um paciente que tem plano de saúde e para um paciente do SUS já tem cada vez mais, a barreira tem ficado, a distância tem ficado cada vez maior do tipo de tratamento que o paciente consegue ter acesso. E muitas vezes até mesmo dentro do SUS, os tipos de tratamento que são oferecidos são diferentes. Então, sim, pensando na grande maioria dos avanços, os principais tratamentos novos que chegaram nos últimos anos, são muito poucos pacientes do SUS que conseguem ter acesso. Felizmente surgiu uma nova classe de medicamentos, os biosimilares, que podem contribuir para aumentar o acesso a esses tratamentos. Neste educativo, portanto, vamos conhecer mais sobre os medicamentos biosimilares, entender como funcionam e os benefícios que eles trazem. Vamos começar entendendo o que são medicamentos. Os medicamentos são produtos farmacêuticos, são tecnicamente elaborados, quimicamente definidos e que têm uma função curativa, terapêutica ou profilática. No tratamento de doenças, temos algumas classes de medicamentos que são drogas sintéticas, medicamentos genéricos, cópias dessas drogas sintéticas, medicamentos biológicos. É importante sabermos que as áreas de química e biologia molecular são totalmente diferentes. Medicamentos sintéticos tradicionais são moléculas pequenas, bem conhecidas, sintetizadas a partir de precursores bem definidos e, por isso, facilmente reprodutíveis. Medicamentos biológicos, ao contrário, são moléculas grandes, complexas, com milhares de átomos e, em alguns casos, com estrutura apenas parcialmente conhecida. Os medicamentos biológicos são um grande avanço da medicina farmacêutica. Esses medicamentos são produzidos ou extraídos de seres vivos por meio de processos biotecnológicos e têm ajudado a mudar o curso de diversas doenças. Os medicamentos biológicos, diferentemente dos medicamentos que a gente chama de síntese química, eles são fruto de processos, geralmente são processos de fermentação, por isso que a gente chama de medicamentos biológicos. Medicamentos biológicos são medicamentos que são extraídos diretamente de sistemas vivos. Então, são medicamentos que são extraídos de células, por exemplo, de animais, ou então que são preparados através de engenharia genética, inoculando em células para novas extrações. Então, medicamentos biológicos são produzidos por células, diferentemente dos medicamentos sintéticos, onde a gente consegue, através de reações químicas, formular um medicamento sintético dentro de um laboratório. O produto biológico ele é produzido pelas próprias células, seja de animais específicas, ou seja, células próprias para isso. Então, são culturas de células. Um exemplo bastante famoso é a insulina. A insulina é um produto biológico já amplamente utilizado desde a década de 80 e ela era extraída diretamente do pâncreas dos porcos. E agora, mais recentemente, já com a técnica da engenharia genética, ela já é produzida em outro tipo de cultura de célula, pode ser em bactéria, pode ser em célula de fungo, e ela é extraída dali. Então, na verdade, a célula é a fábrica do produto biológico. O processo de síntese das proteínas é complexo e importante na elaboração desses medicamentos biológicos. O processo da síntese de proteínas, em geral, se dá através do genoma dos genes, que fazem a sequência de bases do gene, determinando que tal proteína vai ser feita. É uma mensagem do núcleo da célula para o RNA citoplasmático e da célula para fora da célula. No rol de medicamentos biológicos temos insulinas, hormônio de crescimento,
citocinas, anticorpos monoclonais. Aliás, vale uma explicação sobre o que são os anticorpos monoclonais, muito utilizados em tratamento de câncer. Os anticorpos monoclonais são anticorpos que são produzidos também por engenharia genética e por células vivas, e onde, na realidade, a produção é idêntica. Em outras palavras, toda vez que sair aquela substância daquela célula, ela é igual à substância que saiu anteriormente. Quer dizer, é um clone de células. Em oncologia, temos inclusive usos específicos, principalmente imunoestimulantes. São uma área que está crescendo bastante na oncologia, é a oportunidade de se utilizar o próprio sistema imune do paciente para a defesa, para o combate ao câncer. Então, muitos dos produtos hoje, biológicos e biosimilares, são proteínas que têm atividade imunológica e que estimulam, então, o próprio sistema imune do paciente contra o câncer, como é o caso dos anticorpos monoclonais. Uma outra característica dos medicamentos biológicos é a imunogenicidade, que é o potencial de determinado medicamento biológico em provocar respostas imunes, podendo resultar em toxicidade, como reações anafiláticas, ou comprometer a eficácia do tratamento. O conceito de imunogenicidade está atrelado ao uso de medicamentos biológicos, porque é a capacidade que esses produtos biológicos têm de causar uma reação imunogênica no paciente. Então, por serem substâncias exógenas, por serem substâncias biológicas, mas não produzidas pelo próprio organismo do paciente, elas podem, quando inoculadas no paciente, desenvolver ali uma reação de defesa do paciente, que é a imunogenicidade, ou seja, o paciente começa a produzir substâncias ao medicamento que foi administrado. E aí a gente tem reações que podem ser reações bastante graves, reações que podem comprometer, inclusive, a saúde do paciente, quando ele reage espontaneamente pelo seu sistema imunológico àquela proteína ou àquela substância biológica que está sendo inoculada. Os medicamentos biológicos são uma realidade e vieram para ficar. E após o vencimento da patente de um medicamento biológico inovador, abre-se caminho para outro segmento nesse mercado: a possibilidade de cópias que tenham similaridade aos biofármacos inovadores, chamado de medicamento biosimilar. Os biosimilares são medicamentos que são cópias de produtos biológicos originais. Então, nós temos produtos que foram copiados, cujo sistema produtivo se assemelha e, por conta disso, se produz produtos que são considerados cópias de produtos biológicos originais, originadores. Então, os biosimilares são produtos... O conceito biosimilar, apesar dele não estar previsto na legislação brasileira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não adota ainda o conceito de biosimilar como é já amplamente adotado nos países europeus, nas agências do FDA, nos Estados Unidos ou na EMA europeia. O Brasil ainda não adota o conceito de biosimilar, mas já é um conceito amplamente utilizado porque é uma cópia que foi produzida e testada segundo um produto originador. Ela é testada se comparando com um produto originador. Então, o biosimilar é um produto biológico, cópia, cujo produto e cujos resultados foram comparados com o biológico originador. Por ser considerado medicamento biosimilar, ele deve funcionar da mesma maneira que o medicamento inovador. Eles funcionam da mesma maneira, é o mesmo mecanismo de ação. Quer dizer, sendo uma cópia do original, o mecanismo de ação é idêntico. O medicamento biosimilar que foi submetido ao modelo de testes que nós hoje preconizamos, ele produz o mesmo efeito que o produto original. Essa é a questão. Apesar do funcionamento de um medicamento biosimilar ser semelhante ao do medicamento biológico inovador, eles não podem ser considerados como moléculas idênticas, já que eles são originários a partir de células vivas. Entretanto, eles atuam de maneira semelhante. Os medicamentos biosimilares, eles são medicamentos compostos por moléculas que são altamente semelhantes ao de um outro medicamento já registrado, né?
Podem existir pequenas diferenças entre os produtos, né? Entre uma mesma molécula, eu vou chamar uma mesma somatropina, eu tenho a somatropina que foi primeiramente registrada inovadora e eu tenho a somatropina biosimilar, elas podem ter pequenas diferenças, mas elas são altamente semelhantes, só que essas pequenas diferenças, elas não podem ser clinicamente significativas. Para saber se existe a similaridade com o medicamento inovador, os medicamentos biosimilares passam por diversos testes clínicos e são monitorados pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para avaliação de produto biosimilar, ele passa por várias etapas, né? São várias etapas que fazem parte desse desenvolvimento de produto biosimilar. Então, tudo começa com a sua caracterização molecular, né? Então, é feito um extenso exercício que a gente chama de exercício de comparabilidade, físico-químico e biológico, onde vai ser comparado o produto biosimilar com o seu comparador, que normalmente é o produto inovador, né? Então, é feita toda essa comparação. Viu-se que as moléculas são altamente semelhantes, os produtos são altamente semelhantes, passa-se, então, para um outro estágio, que seria dos testes não clínicos, né? Que são testes que não são em humanos, e eles podem ser testes in vitro ou testes em animais. Atualmente, os testes em animais não são mais realizados, né? Então o foco é muito em estudos in vitro, e depois parte para a avaliação clínica. E essa avaliação clínica que pode ser bastante reduzida quando você vai comparar com um produto inovador, né? Então, para o biosimilar, normalmente se faz uma avaliação comparativa da sua farmacocinética, da sua farmacodinâmica, e o estudo clínico pode ser feito apenas para uma indicação, dependendo do tipo de produto, né? E a partir desse estudo pode ocorrer a extrapolação das indicações terapêuticas, né? Que esse eu acho que é o grande ganho do desenvolvimento de um biosimilar. Esses testes garantem a segurança do medicamento biosimilar, podendo assim substituir o medicamento de referência inovador. Se o produto passou pelos testes que hoje nós acreditamos que são suficientes, e isso tudo foi feito dentro de um quadro de acompanhamento de boas práticas clínicas adequado, esse produto é um biosimilar que substitui o produto original. E atenção a uma dúvida comum que merece esclarecimento. Medicamentos biosimilares e medicamentos genéricos não são a mesma coisa. Os medicamentos biosimilares e genéricos não são a mesma coisa, porque os medicamentos genéricos são cópias de medicamentos sintéticos. O medicamento sintético ele é muito mais simples de ser produzido, porque ele é produzido por uma rota de síntese orgânica ou de síntese química, que você replica essa rota facilmente em vários laboratórios, né? E ele passa por alguns testes, que é o teste de equivalência e o teste de biodisponibilidade antes de chegar no mercado. Já o medicamento biológico, ele é diferente, porque o medicamento biológico ele vem de célula. Então, como ele vem de uma célula, ou ele vem oriundo de uma tecnologia de DNA recombinante, ou passou por uma cultura, seja essa célula uma célula animal ou uma célula, né, bacteriana, por exemplo, ele tem características diferentes. São proteínas, são instáveis, são heterogêneos. Então, os testes não são tão simples quanto os genéricos. Por isso que não existe o nome biogenérico, né? É o nome biosimilar, ou seja, eles são altamente similares aos produtos biológicos originadores, mas eles não são cópias idênticas, como é o caso dos genéricos, porque, por serem de origem biológica, as cópias não são idênticas. Existem variedades entre o mesmo lote, mesmo do originador, já existem algumas diferenças. Os medicamentos biosimilares seguem uma legislação específica que é a RDC número 55 de 2010 da Anvisa. Então, desde 2010, a Anvisa vem regulamentando esses produtos, né? E ela é uma regulamentação que está alinhada com os guias internacionais, com a Organização Mundial da Saúde e também de outras agências reconhecidas pela Anvisa. A produção de um medicamento biosimilar é complexa e deve ter uma planta específica de fabricação semelhante à de um produto biológico. Então, os medicamentos biosimilares, eles são produzidos por um processo de manufatura bem mais complexo do que um medicamento sintético. Primeiro, se isola o medicamento, né? Qual é o medicamento? Ele é clonado num vetor, que é a parte da tecnologia de DNA recombinante, que é a mais utilizada atualmente.
Esse vetor, então, que é uma célula, passa por um processo de crescimento celular nos bioreatores, né, para ganhar o volume de produção, né, fazer o processo fermentativo de crescimento celular. Depois se passa por todo um processo de purificação, né, que envolve cromatografia, envolve uma série de técnicas de purificação desse medicamento. E depois ele ainda é colocado numa formulação, que é a formulação que ele vai chegar comercialmente disponível, né? No frasco, numa seringa, você vai ter um estabilizante. Então, todo esse processo de manufatura, ele só pode ocorrer em fábricas específicas para isso. Então, não é qualquer indústria farmacêutica, né, que consegue produzir um medicamento biológico, ela tem que ter uma planta exclusiva para medicamentos biológicos, né, tanto dos originais quanto dos biosimilares. Então, tem que ser uma planta onde tenham esses reatores, onde tenham esses equipamentos de cromatografia que possam fazer a purificação o crescimento e depois a purificação desse medicamento, até a última etapa, que é a parte final de evase, né, onde ele é colocado ali no frasco ou na seringa, na maioria das vezes, como ele vai chegar comercialmente para o mercado. Hoje o Brasil já conta com indústria nacional de ponta produzindo medicamentos biosimilares. Nós agora temos um anticorpo monoclonal também registrado, com fábrica pronta no país, né? Acho que é muito importante isso que existe esse interesse dos produtores nacionais em começar a fabricar medicamentos biológicos, né? E é isso, acho que isso vai aumentar muito o acesso da população a esse tipo de produto, principalmente se isso for fabricado em território nacional, que acho que, né, a intenção é que os produtores nacionais possam abastecer o nosso sistema único de saúde. Então, sem dúvida nenhuma, ele é uma importante conquista do Brasil, agora que eles estão sendo registrados na Anvisa, estão começando a estar disponíveis. E as pessoas precisam realmente, né, a gente conseguir saber que isso pode, sem dúvida nenhuma, significar ampliação do acesso a esses novos tratamentos para os pacientes. Outro aspecto importante em relação aos biosimilares é em relação à intercambiabilidade. Vamos entender o que é isso. Intercambiabilidade é a possibilidade de você fazer a troca. A intercambiabilidade do produto genérico é indiscutível. A intercambiabilidade do produto de origem biológica é discutível. Porém, dada a realização dos testes que garantem que o produto é biosimilar, hoje a responsabilidade da agência regulatória que diz que este produto é um biosimilar garante a intercambiabilidade, porque o produto produz os mesmos efeitos, apesar dele não ser igual. Eu só não chamo ele de igual porque ele é estruturalmente diferente, né? Agora, o efeito é semelhante. Para a realização de troca de um medicamento biológico para biosimilar, a Anvisa recomenda que o paciente seja avaliado pelo médico. Então, claro, se existe um biosimilar no mercado que já passou pela aprovação da Anvisa e que já certificou qualidade, segurança, eficácia, ele está disponível no mercado e quem vai poder fazer essa prescrição desse medicamento para o paciente é o oncologista dele. E atenção para uma recomendação da Anvisa relativa a múltiplas trocas entre medicamento inovador e biosimilar. A Anvisa foi bastante clara nesse sentido, de que múltiplas trocas entre os produtos, elas não são recomendadas, né? Justamente porque o paciente tem que estar em determinadas condições para que uma troca possa ser efetuada, né? Um paciente estável, né? Que o tratamento dele vai ser bastante longo, né? Então, assim, são várias coisas que o médico vai avaliar para que a troca seja realizada. E a Anvisa também colocou em sua nota, em seu posicionamento, de que a participação do médico tem que ser respeitada. Então, acho que se um paciente puder começar desde o início usando o biosimilar, acho que é o recomendado. Pensando em todas as questões importantes de monitoramento de evento adverso, né, até mesmo de controle de farmacovigilância. Então, acho que um ponto que preocupa muito e que, de novo, está na mão do médico é essa questão da troca do remédio no meio do processo do tratamento. Apesar de existirem vários biosimilares disponíveis no mercado,
A sua segurança deve ser estendida através da farmacovigilância. A comercialização dos medicamentos biológicos e das suas cópias e os biosimilares, de fato, requerem uma farmacovigilância bastante apurada por parte dos sistemas, das instituições de saúde e dos sistemas de saúde em si. Afinal de contas, produtos biológicos têm uma complexidade farmacoterapêutica, que é o fato, por exemplo, de algumas reações não serem algumas reações que o paciente vier a manifestar contra aquele medicamento não serem facilmente observadas e não serem observadas num curto prazo. Porque por serem produtos biológicos, por terem uma natureza diferente dos produtos sintéticos, eles podem sofrer reações, o paciente pode reagir àqueles produtos até tardiamente. A literatura, inclusive, já mostra, literatura inclusive produzida aqui no Brasil, já mostra reações acontecendo semanas e meses após a inoculação do produto. Então, é importante que as instituições de saúde, os hospitais, que fazem a administração dos produtos, que tratam os pacientes com produtos biológicos, tenham um sistema de farmacovigilância e de monitoramento bastante apurado, para que possam, sim, identificar as reações, conseguir, de fato, relacioná-las com o uso de determinado produto, para que isso possa ser monitorado e acompanhado com relação à segurança do uso daquele produto, que pode se mostrar com o tempo não tão seguro assim. Apesar dos medicamentos biosimilares já serem uma realidade, ainda existe um desconhecimento por alguns profissionais de saúde quanto aos benefícios dos medicamentos biosimilares. Sobre essa necessidade de conhecimento dos medicamentos biosimilares pela classe tanto dos médicos quanto dos profissionais de saúde em geral, ela é bastante importante, porque isso, no passado, estava dificultando bastante o acesso desses medicamentos à população. Porque para o paciente poder começar a usar um biosimilar, ele precisa confiar no seu médico. E o médico tem que confiar no produto que ele está prescrevendo. Isso está aumentando. A educação médica está aumentando no sentido de fazer com que a classe médica totalmente esteja ao par da semelhança e da eficácia de segurança de um biosimilar contra uma medicação inovadora. No entretanto, isso eu diria para você hoje, estimando, talvez 1/3 da classe médica hoje está ao par, bem definido, do que é um e o que é outro. As novas opções de tratamentos para a oncologia com os medicamentos biosimilares são um avanço. Por isso, se você quer saber mais sobre esse tema, já anote algumas dicas. Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, site anvisa.gov.br. Hospital São Paulo, Hospital da Universidade Federal de São Paulo, através do sistema CROSS, site cross.saude.sp.gov.br. HC, Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, através do sistema CROSS, site cross.saude.sp.gov.br. SBOC, Sociedade Brasileira de Oncologia, site sboc.org.br. Sobrafo, Sociedade Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia, site sobrafo.org.br. SBRAF, Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, site sbraf.org.br. Instituto Oncoguia, site oncoguia.org.br. Um dos grandes benefícios dos medicamentos biosimilares estão relacionados à farmacoeconomia, ou seja, aumentar o acesso a tratamentos biológicos, economizando dinheiro público, o que possibilita mais investimento na saúde. O biosimilar é uma resposta importante para o acesso da população a medicamentos de alto custo e que têm eficácia no tratamento de quadros que podem ser muito frequentes ou muito, muito pouco frequentes, como os que têm ultimamente aparecido. Aumentar e melhorar o acesso à saúde é um desejo de todos, e os medicamentos biosimilares vieram para contribuir com esse cenário.